Por exemplo, uma obra do PAC, ela bancou fora dela. Gasoduto, Coari, mas Manaus. tá com ela, né? Sim, mas a Dilma foi lá, o Lula foi lá inaugurar. Né? E Não, apareceu como assim, eles incluíram os investimentos da Petrobras no PAC. Sim. É porque deu a entender que a Petrobras estaria financiando outra coisa do PAC. Eles incluíram, na verdade, Isso. várias obras então, dos importantes. 100% das obras, Sim, 75% sim. era Petrobras. Tá bom. Então, nós entendemos hoje que a privatização nós está beirando a porta. Essa é a nossa visão enquanto movimento sindical, essa é a nossa avaliação que nós temos quanto empregados Petrobras também e como movimento sindical. Por quê? Porque eu confesso a vocês que em 30 anos que eu tenho de empresa, eu nunca vi uma situação parecida como esta. Eu nunca vi. A Petrobras, ela sempre foi uma empresa lucrativa, refinando, distribuindo, se fortalecendo economicamente e lidando principalmente com pressões financeiras. A Petrobras sempre foi pressionada a lidar com situações difíceis. Embora sendo uma empresa de capital misto, grande parte da sua arrecadação vai para os cofres públicos e financia muitos projetos. A Petrobras, só no Amazonas, eu posso citar aqui rapidamente vários projetos. Tem o projeto Samaúma, que é do Barco Escola, onde forma técnicos lá na redondeza ribeirinha, ali do estado do Amazonas. Tem o projeto Peixe-Boi, tem um projeto de cultivo de abelhas, tem inúmeros projetos, inúmeros projetos. E hoje, o que nós, na nossa avaliação, privatizar essa empresa, porque pelo pacote que está sendo anunciado pelo atual presidente, o Bendini, esse pacote aí de 13,7 bilhões, onde ele coloca logo de cara à venda praticamente a metade da frota da Transpetro, né? Os 24 navios dos 56 que a Transpetro possui hoje, né? Inclui também as duas termoelétricas, a venda dos 56, 24. Né? E o pior não é nada, é que após a venda desses ativos, né, referente aos navios, esses próprios navios vão ser novamente afretados de volta para a Transpetro. Isso aí não dá para entender, né? Você cobre um santo para descobrir o outro. Isso aí, para a gente, não é a solução. Né? Na questão das termoelétricas, por exemplo, quem conhece... Mas para o mercado aí é que está, porque joga tudo como despesa, bate o imposto de renda e dá um lucro extraordinário, a bolsa sobe. É justamente o que o nosso doutor Paulo falou aqui, né? Precisa ser definida uma política. Se é a política do monopólio, se é a política do mercado. Né? Então, existe uma miscelânea hoje que precisa ser muito bem definida e debatida e discutida, né? Principalmente partindo de interesse do governo. Né? O governo ele precisa ter essa boa vontade de dialogar, né, com a sociedade brasileira. Então, é uma pena, né, que nós estamos aí passando por esse momento difícil. Né? Existe a questão das termoelétricas, como eu estava falando. Lá em Manaus, por exemplo, nós temos duas termoelétricas muito importantes hoje, que é a de Tambaqui e a termoelétrica de Jaraqui. Essas termoelétricas, quem conhece a história, elas iam ser... elas estavam quebradas, né? E a Petrobras ela foi obrigada, na época, pelo governo, a comprar essas termoelétricas. Ela recuperou todo o sistema, o sucateamento em que essas termoelétricas se encontravam. Foram mais ou menos 13 termoelétricas em todo o Brasil. Tá? E hoje essas termoelétricas elas estão a pleno vapor, até mesmo porque nós sabemos da crise
hídrica, da crise energética que estamos atravessando, né? E essas termoelétricas hoje elas têm um papel fundamental ali na Amazônia, onde está pendurado sistemas importantes como todo o projeto Civan, todo o parque industrial do Polo Industrial de Manaus, o aeroporto, todo o sistema aeroviário, a malha aeroviária. Então, a gente não pode nem pensar em parar hoje uma termoelétrica dessa, né? E nós vemos aí um anúncio do Bendini, né, colocando à disposição, à venda, algumas termoelétricas. O Bendini é o novo presidente que assumiu agora o lugar da Graça Foster, né, que foi indicado pela presidente Dilma. Então, nós também não concordamos, porque até agora ele não se predispôs a receber os trabalhadores, né? A Associação dos Engenheiros também da Petrobras. Então, ele está irredutível, eu não sei por que está se escondendo tanto assim, né? E nós queremos saber realmente qual vai ser o caminho a trilhar daqui para frente, né? Nós precisamos saber isso, porque nós fazemos parte desse corpo técnico da Petrobras, né? E nós que temos uma história dentro da empresa, nós conhecemos os meandros dessa empresa, até como foi que a Petrobras chegou a esse patamar que chegou hoje, sendo toda essa potência que ela é hoje, né? Sendo a quarta maior empresa de energia do mundo, a maior empresa da América Latina, né, de petróleo, e superando-se a cada dia. Nós tivemos há 2 meses atrás aí um aumento da produção da Petrobras, né, onde ela mostrou aí no início do ano logo, com toda essa crise batendo na porta, que ela era capaz de produzir, né, e bater o recorde de produção. Justamente esse prêmio que ela vai receber também é fruto disso aí também. Então, foi muito bem colocado aqui a questão do pré-sal. A gente tem alguns dados também para passar, talvez contribua, né? A Petrobras ela liderou a descoberta do pré-sal após um plano estratégico que foi traçado em 2003. A história começou aí, né? Hoje produz, em média, aí, de 700 mil barris por dia, é o que o pré-sal está produzindo, né, de óleo de boa qualidade, né, só nessa região. O pré-sal ele constitui uma das 3 grandes fronteiras de reserva do mundo. Foi dito aqui, são 60 bilhões de barris comprovados. Isso é uma reserva comprovada. É por isso que, aonde ela vai, ela acha o óleo, porque é 100% hoje, a geofísica e a geologia da Petrobras é 100% de comprovação. Onde ela fura hoje no pré-sal, ela já vai na certeza de que vai ter o retorno esperado, a produção de óleo. Nós consumimos hoje, o consumo foi dado aí em torno de 2,2 milhões de barris por dia, né? Produz basicamente, e nós produzimos basicamente aquilo que se consome. Então, está aí a resposta. Hoje, digamos assim, o calcanhar de Aquiles hoje está centrado na nossa incapacidade que nós temos de refinar, né? Nós não temos parque de refino suficiente para armazenar muito, nós poderíamos armazenar muito mais, mas nós não temos, né? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque, se nós formos ver, todos os países, as grandes potências, os países ricos e independentes, eles têm a sua capacidade de refino, eles têm capacidade de armazenar. Igual ou superior àquilo que demanda a eles. Então, essa nossa luta em relação a restatização, a estatização 100%, nós queremos uma Petrobras 100% estatal, ela vai muito além de todas as lutas e da principal luta que nós chamamos da campanha O Petróleo Tem que Ser Nosso. Ela vai primeiramente pelo sentimento que nós temos por essa nação, por esse país, esse sentimento nacionalista que nós devemos ter, demonstrado
isso tem que ser demonstrado externamente por cada um de nós, né? Eu queria agora falar um pouquinho sobre a Petrobras na Amazônia, porque eu acredito que tem muitas pessoas que não conhecem esse desafio que foi, né? Antes da Petrobras ela ter as suas ações colocadas lá na Bolsa de Valores de Nova York, foi necessário que a Petrobras apresentasse alguns desafios para que ela pudesse ter a credibilidade e que as suas ações fossem colocadas lá para ser negociadas. Exigências lá do capital multinacional, né? E duas coisas a Petrobras teve que fazer na época. A primeira, ela pegar todas as certificações possíveis em relação à província do Urucu, que foi a vitrine da Petrobras por muitos anos, né? A capacidade da Petrobras explorar e produzir e refinar o óleo e produzir gás natural lá dentro da Amazônia sem agredir o meio ambiente, né? E a outra foi a Bacia de Campos, a nossa bacia aqui do Norte Fluminense. Então, essas duas exigências é que colocou a Petrobras lá na Bolsa de Nova York. Essas duas vedetes. Nós temos lá na nossa UO, a UOM, que é a Unidade Operacional do Amazonas, hoje, nós temos um efetivo lá que gira em torno de 6.910 trabalhadores. Próprios, Petrobras, 850, o resto é terceirizado, né? Nós temos lá uma produção diária de 50 mil barris, a província do Urucu, e temos a maior produção de gás natural, que gira em torno de 12 milhões. Nós produzimos, na verdade, 20 milhões de metros cúbicos de gás, né? Só que, como não há escoamento suficiente para todo esse gás ele é novamente reinjetado de volta à formação, né? Isso aí é um dado que a gente precisa também, às vezes as pessoas não entendem, mas existe essa necessidade, ela volta novamente a ser reserva, né, esse gás. A Petrobras, o custo do barril extraído hoje lá no Urucu, lá na província, lá no meio da selva amazônica, é o mais baixo do Brasil, né? Hoje ele é o mais baixo. Eu estou garantindo para você, em termos de grau API da qualidade do óleo, é o mais baixo. Hoje nós temos aí um custo que gira em torno de $12, de 12 a 13 dólares, o custo extraído desse barril. Então, é um dado também que é importante se registrar, para saber que o óleo que nós temos hoje, que é produzido lá na Amazônia, é de boa qualidade. Os projetos, eu falei ainda há pouco, alguns projetos importantes lá do Urucu. Quanto à questão da refinaria Prêmio 1, lá do Maranhão, nós estivemos lá há uns 15 dias atrás. A direção desse sindicato esteve lá, né, acompanhando o abandono em que se encontra aquela obra. É uma pena muito grande o que aconteceu no município de Ubacabeira. O destroço total, o descaso total por parte desse governo que que tomou essas decisões muito ruins. Nós percorremos mais ou menos 28 quilômetros de carro dentro da área, que está toda terraplanada, né? Toda terraplanada, os drenos, as construções dos drenos em concreto, as bases de concreto, todas íntegras e terminadas, acabadas, né? O desvio que foi feito lá dentro do leito de um pequeno rio que passa pela parte... Hein? Sim, mas a obra
O desvio ficou feito lá em concreto, lá dentro da propriedade, né? Tem uma reserva florestal que passa lá por trás, não é isso, prefeito? Pois é, tudo isso está lá. Então, nós percorremos aquele local e dá pena quando a gente percebe que ali foram gastos, o que foi anunciado pela mídia foi por perto de 3,7 bilhões, mas nós acreditamos na... Hein? 2.100. Então, 2.100 na Prêmio 1, mas nós acreditamos que ali tem por perto de 4 bi colocados ali. Tranquilamente, pelo que nós vimos, nós temos essas fotos batidas, nós vamos disponibilizar a comissão, está no meu WhatsApp aqui, mas a gente rapidamente descarrega isso aí, vai ficar aqui, registrado aqui, esses arquivos aqui fotográficos. E a questão aqui é o seguinte também, é que com a parada dessa obra, né, na nossa avaliação, mais de 10 mil trabalhadores ficaram desempregados. Mais de 10 mil. E quando a gente, diretos, isso aí, empregos diretos, quando a gente vai fazer a avaliação também somando-se indireto, esse valor mais do que dobra. Tá? Então, é uma pena, né? Porque isso é preocupante, porque a gente consegue acompanhar e enxergar a verticalização vertiginosa do município de Bacabeira, que se encontra hoje. Né? Pessoas que perderam os seus investimentos, né? Que investiram tudo que tinha, quando viram ali a Petrobras se instalando, né? Um mega projeto desse, onde seria a maior refinaria do Brasil, e aí investiram... Senhor Lorival, para concluir, que o tempo já... Ok, tá. Nós vamos concluir. Perderam seus investimentos. Então, existe, por hoje, uma preocupação muito grande social no aumento da criminalidade e da prostituição ali naquele município. Existe também essa preocupação. Nós queremos deixar aqui registrado, o nosso tempo está acabando, mas nós queremos dizer que nós estaremos sempre abertos aqui para retornar essa casa, se for preciso, né, com outros depoimentos, outros dados. Interessante, porque a Petrobras ela é muito grande, ela tem muita coisa para ser falado aqui, né? Mas a gente acredita que esse trabalho aí de vocês pode nos ajudar e muito nessa luta de tirar a Petrobras da situação que se encontra hoje, que é muito ruim, Nós estamos falando aqui de quase 15% do PIB brasileiro. É o que representa essa empresa hoje para o país. Obrigado. Mas que eles querem botar um X na Petrobras, eles querem, viu? Para virar Petrobrax. Tem que ter cuidado. Senhor Lorival Monteiro Júnior, muito obrigada pela sua explanação. Nós temos já os inscritos, eu queria aos demais parlamentares que ainda não se inscreveram, que façam as inscrições. Nós vamos passar a palavra ao relator da comissão. Em seguida, estão inscritos os deputados Everton Rocha, deputado Moses Rodrigues e o deputado Antônio Bauman. É isso?